De Lisa Bevere, capítulo 14. Coloque em prática, aprendendo a irar-se sem pecar. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1. 19 a 20. Que declaração profunda! A ira do homem não produz a justiça de Deus. No entanto, muitas vezes essa é a justificativa que apresentamos para nossa indignação. Injustiça de algum tipo foi cometida e nós queremos que seja corrigida. No entanto, a ira nunca é a solução para uma causa justa. Deus não usa nossa ira para cumprir seus propósitos. A verdade é que tentamos usar nossa ira para cumprir os nossos propósitos. Imaginamos equivocadamente que a ira nos protegeria, supriria nossas necessidades, nos guiaria e nos daria poder. Em vez disso, ela se voltou contra nós, nos atacou, roubou, desencaminhou e isolou. Ande na verdade, conhecemos a verdade, e chegou a hora de andarmos nela e sermos libertas. Peço a Deus que este capítulo a ajude a estruturar seu estudo da palavra e lhe forneça aplicações práticas e pessoais. Resumi em 6 passos algumas diretrizes que espero que sejam úteis. 1. Escolha não reagir com ira desmedida. Tome a decisão de exercitar a ira construtiva. Essa decisão precisa ser consciente. Você deve tomar a decisão, em seu coração e em sua mente, de buscar a mudança. De abandonar seus caminhos, condutas e hábitos do passado e deixar que a palavra de Deus a transforme. Isso não é muito diferente da decisão de seguir Jesus. O primeiro passo é o arrependimento, ou seja, deixar um caminho para trás e trilhar outro. Os filhos de Israel receberam essa escolha. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio 30 e 19. A princípio, essa será uma decisão deliberada, quase mecânica, que você tomará diante de todas as situações com as quais costuma interagir com raiva ou que a aborrecem. Por exemplo, recentemente nossa família se mudou de Orlando para Colorado. Fazia quase 20 anos que eu não dirigia com neve. Sou nascida em Indiana e havia memorizado algumas reações apropriadas ao dirigir no gelo, mas me esquecera delas por falta de prática. No primeiro inverno em que tive de sair em condições climáticas adversas, perdi o controle do carro por um instante. Ele deslizou e girou. Sem pensar, eu ouvi: vire a direção no mesmo sentido que você está deslizando. Aquilo que eu havia aprendido muitos anos atrás veio à memória sem nenhum esforço da minha parte e eu consegui retomar o controle do carro. 2. Antes de reagir ao que lhe aconteceu, permita-se dar um passo para trás. Provérbios 29 e 20 adverte: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Eu estudo as Escrituras, e aprendi que Deus não oferece muita esperança para os insensatos. Para algo ser eficaz, você precisa investigar os motivos que o movem. Quais aspectos dessa interação ou situação a aborreceram? É uma questão de controle? É uma questão de medo? É mágoa não resolvida? Você se sentiu ofendida? Muitas vezes o motivo é óbvio e não há necessidade de investigar em profundidade. Ainda assim, é preciso recompor-se antes de reagir. Por exemplo, eu não gosto quando um dos meus filhos fala comigo de modo desrespeitoso, mas não preciso buscar o motivo. Preciso, contudo, escolher com cuidado qual será a minha reação. Se eu reagir com raiva e desrespeito, não serei um exemplo de piedade para eles. Apenas os levarei a se sentir justificados em dar respostas atravessadas. Tenho de reagir de uma forma que os ajude a perceber que seu comportamento não é aceitável. Eles precisam entender por que não é aceitável e resolver essa questão. Muitas vezes o comportamento nasce de maus hábitos. Se, contudo, minha reação tiver elementos mais profundos, preciso desacelerar e examiná-la com mais atenção. 3. Assuma a responsabilidade. Lembre-se de que responsabilidade é uma coisa boa. Não é algo a ser evitado, mas, sim, aceito. Responsabilidade nos dá poder, habilidade e a capacidade de responder da forma devida. Quando culpamos outras pessoas por nossas reações, reduzimos-nos à condição de escravas de seus caprichos ou de suas ações. Seja responsável e reconheça suas reações positivas e negativas. Em 1 Pedro 5 e 6, lemos a seguinte exortação: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. A humildade é parte essencial de assumir a responsabilidade. Responsabilidade e confissão andam juntas. Como já vimos, confessar significa reconhecer algo, declarar humildemente a própria culpa e resistir à tentação perpétua de jogar a culpa nas outras pessoas.
A humildade trata de nosso papel na situação sem se preocupar com a reação alheia. Também é uma rendição a Deus. Dizemos: Deus, confio no Senhor. Sei que se eu me humilhar, o Senhor me elevará acima dessa situação e me colocará em melhores condições. 4. Aprenda com seus erros. Na verdade, esse é um desdobramento natural da responsabilidade. Quando assumimos a responsabilidade, temos condições de usar nossos erros para crescer. Provérbios 24:16 nos dá ânimo, pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Os perversos escolhem não se levantar, permanecem em seu estado decaído. Seus erros não lhes provêem instrução, ao contrário, são sua derrota. Em vez de aprenderem com seus erros, são enredados e vencidos por eles. O mesmo não acontece com os justos. Eles se humilham e ganham força em suas quedas. 5. Perdoe a si mesma e perdoe as outras pessoas. Perdoe aqueles que a magoaram. Em Lucas 17:4, Jesus disse: Se seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: Estou arrependido, perdoe-lhe. O perdão deve ser oferecido àqueles que se arrependem, mesmo que cometam a mesma ofensa 7 vezes por dia. Não temos condições de julgá-los por terem repetido a transgressão. Acaso não fizemos a mesma coisa tantas vezes? Somos perdoadas assim como perdoamos. Quando não libertamos os outros por meio do perdão, temos dificuldade de perdoar a nós mesmas. Quando relevamos os erros dos outros, é mais fácil relevar nossos próprios erros. Mas e se os outros não se arrependerem? Ainda precisamos perdoá-los? É difícil orar: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Se na verdade, não perdoamos aqueles que têm pendências conosco, o que eles nos devem talvez seja exatamente um pedido de perdão por alguma transgressão passada. 6. Saia do caminho e abra espaço para Deus. Quando a situação ainda parece perdida mesmo depois de você ter perdoado e feito o necessário para se reconciliar, é hora de recuar e repetir as palavras de Davi: O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. 1 Samuel 24:12. Deus realizará o plano dele em nossa vida. Se imaginarmos que, em última análise, estamos no controle, teremos uma vida de frustração e ira. A raiva procura um alvo ou uma reparação pela injustiça cometida, a fúria e a cólera buscam vingança ou retribuição. No entanto, Deus não quer que entremos nesse território. A palavra de Deus nos diz: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Hebreus 10:30. Deus quer que suas filhas sejam fervorosas e poderosas. Se nossa ira não for construtiva, se a voltarmos contra nós ou contra as outras pessoas ao redor, perderemos o fervor e ficaremos deprimidas ou oprimidas. Guia para um novo começo. Essa é sua chance de ter uma vida livre de raiva e de ira destrutiva, de ser fervorosa e eficaz, compassiva e cuidadora, de reassumir o controle de suas emoções de ira e frustração. A seguir, você encontrará um guia com 21 dias de leituras bíblicas e orações para ajudá-la a andar nas verdades que aprendeu. Você pode usá-lo da forma que desejar. Talvez existam áreas de sua vida em que você deseja concentrar-se ou repensar por um período mais longo. Cada dia traz uma oração, uma oportunidade de fazer anotações e um estudo das Escrituras apresentado de forma fácil, aplicável e prática. O guia foi planejado para ter início na segunda-feira. Seu dia começa com o momento da manhã, que abre com um texto bíblico para ajudá-la em seu processo de transformação. Há algumas considerações resumidas sobre a passagem, seguidas de uma oração. Depois, você anotará o plano de ação para o dia com base na verdade que aprendeu. O momento da noite lhe dá a oportunidade de tomar nota de suas vitórias pessoais, triunfos do dia, bem como pecados pessoais, erros ou falhas e confissões. A lista de misericórdia é para anotar o nome daqueles que a magoaram e a quem você está concedendo misericórdia. Observação: uma vez que alguém for acrescentado à sua lista de misericórdia, não mais o remova. Faça sua lista de ações para o dia seguinte na próxima sessão e, em seguida, registre seus pensamentos e reflexões sobre o progresso de hoje. Alguns dias trazem uma sessão final chamada aplicação, que apresenta exercícios para estimular a reflexão. Os dias do Senhor, dias 7, 14 e 21, lhe dão a oportunidade de recapitular as passagens bíblicas da semana e oferecem sugestões na sessão Traga para a sua realidade. O objetivo deste livro é a transformação, algo que só acontece quando tomamos nossa cruz e negamos a nós mesmas. Não estou lhe prometendo uma vida perfeita no fim dessas 3 semanas,
Mas, se você realmente ler e aplicar a palavra de Deus, não será mais a mesma pessoa. Seu coração voltará a ser sensível às coisas do Pai. Como acontece com qualquer coisa no reino, não se trata de quanto você lê a Bíblia, mas de quanto a pratica. A palavra se concretiza em sua vida e, portanto, produz fruto. Não pule etapas. Não se trata de uma competição ou de uma conquista, trata-se de um processo. Abordamos algumas das passagens bíblicas em capítulos anteriores, mas vale a pena recapitulá-las. Oremos e comecemos essa jornada.